Olá, querido amigo e querida amiga, nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através da lição da Escola Sabatina, nosso guia, que este trimestre está aqui, é o nosso guia. Este trimestre nós estamos estudando o livro de Isaías, e esta semana nós estamos dando continuidade, ao capítulo 7, nós estamos reavaliando alguns versículos ali do capítulo 7 e também o capítulo 8 do livro de Isaías. E aqui na lição de hoje, que tem como título Profecia Cumprida, remete a Isaías 7, 14 a 16. Isaías 7, 14 a 16. Ali fala que Emanuel era um sinal relacionado ao dilema de Acais. O texto diz que antes que o menino tivesse idade para escolher entre os diferentes tipos de comida, seria desamparada a terra ante cujos dois reis Acais tremia de medo. Quais são esses reinos? O reino da Síria, o reino sírio e o reino de Israel do norte. E a lição pergunta o seguinte: por que Isaías usou essa expressão manteiga e mel? Manteiga e mel. Bom, eu estava pesquisando e achei no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia o seguinte comentário a respeito desse versículo, que é o verso 15 de Isaías 7. Diz assim: a manteiga dos tempos bíblicos era leite coalhado, considerado uma iguaria em muitas partes do Oriente, mesmo nos dias de hoje. Uma terra que mana leite e mel era uma figura de uma terra de fartura. Portanto, a menção aqui de comer coalhada em mel, ou manteiga e mel, como está na nossa versão, indica a abundância de alimento. A terra seria desolada, mas haveria comida suficiente para os poucos que permaneceriam nela após a invasão assíria. Ou seja, Isaías está usando essa expressão, manteiga e mel, para falar da fartura ou da abundância que a terra teria, mesmo depois do cativeiro assírio. Ou seja, abundância para aqueles que ficassem, que sobrassem. Aí a lição faz uma segunda pergunta. Quando foi cumprida a profecia sobre a Síria, sobre o reino sírio, e Israel do norte? Bom, aí a lição ela nos dá uma cronologia. Ela diz ali que no ano 734 a.C., essa profecia foi dada. 734 a.C. E aí o que vai acontecer? Acais, ele suborna, não é isso? Ele suborna o rei Tiglat-Pileser III para que ele se una a ajudar contra o reino de Israel do norte, e contra o reino sírio. Só que o que acontece? O Tiglat-Pileser III, ele vai lá e faz o que ele combinou de fazer. Ele destruiu a coalizão do norte, a coalizão entre os dois reinos, ele conquistou a Galileia, ele também conquistou as regiões da Transjordânia e de Israel do norte, ele deporta uma parte da população e transforma os territórios em províncias do Império Assírio. Isso acontece entre os anos 734 e o ano 733 a.C. O restante do povo foi salvo quando Oséias, após assassinar o rei Peca, rendeu-se e prestou tributo. Em 733 e 732 a.C., o Tiglat-Pileser III ele conquista Damasco. Ele transforma o reino sírio em províncias assírias. E em 732 a.C., ou seja, 2 anos depois da profecia de Isaías, a Síria e Israel haviam sido finalmente derrotados e tudo acabou para os dois reis que haviam ameaçado Acais. Ou seja, a profecia se cumpre exatamente do jeito que o profeta Isaías havia predito. Aí vai falar que depois vai subir ao trono um novo rei, que é o Salmaneser V,
Ele vai substituir o Tiglat-Pileser III em 727. E em 722, esse rei vai invadir o território da Samaria e vai deportar então milhares de israelitas para a região da Mesopotâmia, onde então eles foram absorvidos pelas populações locais e perderam a sua identidade. Deus havia predito o que aconteceria com os inimigos de Judá, mas seu argumento para Acais era que isso aconteceria de toda maneira, sem que Acais precisasse confiar na Assíria. Ou seja, qual é a lição que a gente tira aqui? É que se Acais tivesse confiado em Deus, ele não precisaria ter feito um acordo com um povo inimigo. Isso se mostrou muito ruim para o reino de Judá depois. Não havia necessidade de fazer aquilo. Quando Deus ele dá uma profecia, essa profecia ela vai acontecer. Independe se você e eu, do que você e eu vamos fazer. Deus ele trabalha na história, ele é o Senhor da história. Então, quando Deus disse, olha, eu vou te livrar desses dois reinos que estão aí cercando você e querem destruir a nação de Judá, Acais deveria ter confiado em Deus. Mas não, ele confiou na força humana. E, infelizmente, muitos de nós fazemos isso. Nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de ter fé no nosso Deus em meio às calamidades, onde Deus pede que nós permaneçamos firmes na fé, a gente deixa de ter confiança em Deus para confiar no humano. E o resultado nunca vai ser o melhor para nós. A lição que a gente aprende aqui é que nós precisamos confiar na palavra de Deus, na palavra profética. Se Deus nos promete algo, ele vai cumprir. E isso independe das nossas ações. Independe se nós, independe das ações humanas à nossa volta. Ou seja, basicamente, o que a gente pode falar aqui é que Deus não precisa da nossa ajuda para fazer a sua palavra cumprir. Ou seja, nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus. Sempre que a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, a gente complica tudo. A gente sempre complica tudo. Vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra e obrigado a Deus por estar no controle da história da nossa vida. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixa na escuridão com relação a este assunto. Nós precisamos de fé, nós precisamos ter confiança no Senhor. Isso não vem de nós, ó Deus, vem do Senhor. Portanto, meu Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Venha nos dar fé, venha nos dar confiança para crermos em Ti e estarmos firmes, ó Deus, nos Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.